Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de um assunto também muito sério, mas que não deve causar pânico a ninguém. Vamos tratar com um especialista sobre a Covid-19, que é a doença que traz o novo coronavírus. O novo coronavírus infectou mais de 89 mil pessoas em 67 países e territórios dos 5 continentes desde o surgimento da doença em dezembro do ano passado. Ao menos 3.056 pessoas já morreram, isso no mundo todo. Na Paraíba, 2 casos foram descartados e a situação de saúde de 2 casais estão sendo monitoradas. Aqui no estúdio a gente recebe um infectologista, Fernando Chagas. Boa tarde, doutor Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos que estão em casa. Então, a gente vai começar a tratar desse assunto, doutor Fernando, para o senhor explicar o que é realmente a Covid-19. Tem muita gente confundindo que a doença é o coronavírus, né? Mas não é. Foi muito bem colocado, as pessoas confundem muito. Covid-19 é o nome da doença que o vírus provoca, né? Na verdade, o nome do vírus é o SARS-CoV-2. SARS vem de síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma doença que esse vírus pode causar. Vamos colocar assim, um tipo de pneumonia, né? Um tipo de acometimento pulmonar que pode evoluir muito rapidamente para uma forma grave. Lembrando que uma parcela menor de pessoas é que evoluem para essa forma grave, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que tem assustado bastante. É uma parcela muito menor de pessoas que corre esse risco. São pessoas que geralmente já têm comorbidades, uma série de fatores que podem contribuir para isso. Então, Covid é a doença provocada pelo vírus. O coronavírus é uma família de vírus, né? Eram 6 até 2014 que a gente conhecia, até que no finalzinho agora de 2019 surgiu esse 7º tipo, que é o SARS-CoV-2. Então, SARS-CoV-2, ou coronavírus, como a gente chama usualmente, é quem provoca o Covid. Quais são os sintomas principais do Covid? É um problema no sentido de que ele se parece bastante, né, inicialmente, com os quadros respiratórios que a gente já tem aqui na região, as doenças respiratórias que a gente tem aqui na região. Então, o que é que ela provoca? Geralmente, o vírus ele provoca um acometimento pulmonar. Então, a pessoa abre um quadro com febre, né? Os estudos mostram entre 97% e 98% das pessoas abrem o quadro com febre. É apenas idosos que realmente têm dificuldade de ter febre é que podem não apresentar esse sintoma. Acomete o pulmão, então pode dar aquela falta de ar que a gente chama de dispneia, uma tosse que pode ser seca ou pode ser secretiva, né? Com muco, com catarro. Pode ter um acometimento no nariz, dando aquele corrimento, a coriza, queda do estado geral, dor muscular, dor de cabeça. É um quadro muito rico, que a gente geralmente lembra do fator respiratório, do acometimento respiratório, porque tem um reflexo na transmissão, já que a partir do quadro respiratório, das secreções salivais, que o vírus pode ser passado à frente. É muito parecido com o acometimento de uma gripe muito forte. Isso. É parecido, por isso que nesse momento o que faz com que a gente se volte para tentar diferenciar é a questão que a gente chama de epidemiologia. O que é epidemiologia? É história, né? Por onde a pessoa passou, de onde veio. Por enquanto a gente tem considerado suspeitas aquele grupo de pessoas que estão vindo de países que já se mostram tendo transmissão dentro desses países, né? Até ontem eram 16 países, mas é uma evolução tão rápida, é uma atualização tão rápida que pode ser que nessas próximas horas surjam novos países aí dentro da lista de países que a gente tem que ter cuidado. Estou com sintomas, devo procurar imediatamente um hospital? Não, né? Não é bem assim. A maioria das pessoas acabam aparecendo com sintomas leves, que nem sequer precisariam, teoricamente, uma busca de um atendimento médico. Bastaria tratar com sintomas, com medicamentos que resolvem os sintomas, né? Porém, o seguinte, tem que primeiro ter a história, não é? Porque os sintomas respiratórios, uma parcela significativa de pessoas nesse período do ano vão ter. Agora é aquela questão, você teve contato com alguém suspeito? Teve contato com uma pessoa que realmente está confirmada a presença do vírus? Veio de um país como Itália, Irã, Japão, países que estão tendo transmissão? Se em uma dessas perguntas aí se respondeu sim, né? Você está com febre, com quadro respiratório, veio de ou está enquadrado em uma dessas 3 situações, aí sim, mesmo com sintomas leves, é importante buscar o atendimento para que seja levantada a possibilidade de ser uma suspeita e, se você está bem de saúde, você ficar em casa, tá? O que a gente chama de isolamento, né, domiciliar.
Bom, a gente separou algumas telas, importante ressaltar que são recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Vamos à primeira tela aqui. Quais os principais sintomas? Febre, tosse, dificuldade para respirar. Quer dizer, o coronavírus, que é o Covid-19, é similar a uma gripe, geralmente é uma doença leve ou moderada, mas em alguns casos podem ficar grave. E essa gravidade, doutor, colocada pelo Ministério da Saúde, é quando há dificuldade de respirar? É um sintoma que a gente se preocupa bastante. A gravidade é o seguinte, geralmente idosos, né, na população idosa o risco aumenta substancialmente. Só para você ter uma ideia, a mortalidade está em torno de 2%. Quando a gente considera a população idosa, vai lá para cima, vai para 10%, 12%. Então, pacientes idosos, pacientes que já têm doenças no pulmão, pacientes que já têm doença no coração, esses pacientes eles podem sofrer mais. Por quê? Porque o vírus ele vai ter uma penetração, uma destruição maior no pulmão, fazendo com que a pessoa realmente perca a capacidade de respirar. E mais, ele pode se comportar fazendo com que a pessoa desenvolva uma condição que a gente chama de sepse, que é grave, né? Pode pegar o rim, pode prejudicar até mesmo o sistema cardiovascular. Então, nesse grupo de pessoas que são mais fragilizadas, vamos colocar assim, o vírus preocupa e o risco dos sintomas graves é maior. Cardiopatas, quem tem diabetes? Diabéticos, pessoas que já têm doenças pulmonares, pessoas com asma, com DPOC, idosos. São as pessoas que já têm doenças na imunidade, né? São as pessoas que têm o maior risco de evoluir. Aí, muitas vezes, a gente precisa até levar esse paciente para um ambiente, né, de UTI, muitas vezes até precisando entubar o paciente, para colocar no respirador mecânico e tomar medidas até mais drásticas. Mas isso é apenas uma pequena parcela que pode evoluir para isso. Qual é o tempo de incubação do vírus? O tempo de incubação varia de 2 a 14 dias, né? Há muita divergência ainda sobre isso, é algo muito novo, né? Pra você ter uma ideia, até uma semana atrás a gente tinha informação, os estudos mostravam que o vírus podia ficar num ambiente qualquer por 7 dias, podendo ainda ser contagioso se alguém tocar. Recentemente já saiu 9 dias, isso tem mudado bastante. Já saiu informações que até a temperatura do ambiente pode diminuir o tempo que o vírus fica ali. Então, a todo momento vão surgindo novas informações. Por enquanto, a gente pode dizer que é de 2 a 14 dias. A mesma pessoa, pode contrair o vírus 2 vezes? Teoricamente, até uma semana atrás eu poderia dizer que não, mas já tem estudos mostrando uma pessoa que supostamente contraiu mais de uma vez. Significa o quê? Que ao contrair o vírus, não se produziu anticorpos de proteção. Mas como o número é muito pequeno ainda, a gente não sabe, não tem ainda como dizer se aquilo ali é uma peculiaridade daquela pessoa. Só o tempo vai poder responder com certeza essa pergunta. Agora, doutor, o senhor falou também na baixa letalidade. Se a taxa de mortalidade é tão pequena, por que preocupa tanto o coronavírus? O seguinte, primeiro trata-se de uma entidade, um vírus novo. Eu lembro bem, quando eu falo disso, da Zika. Quando a Zika surgiu, eu lembro que a gente dizia que era uma doença tranquila, que evoluía rapidamente para a cura. E o que é que a gente descobriu depois? A microcefalia, né? Terrível microcefalia. Então, por tratar-se de uma entidade nova, a gente ainda não sabe a longo prazo as repercussões que a doença pode trazer. Primeiro ponto. Segundo é a questão da capacidade de mutação. Aparentemente é um vírus que a capacidade de mutação não é tão alta. Por exemplo, acredita-se que ele possa ter uma mutação no seu material genético uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias. Claro, isso são previsões, mas isso facilita, de uma certa forma, a produção de uma vacina, né? Mas, em compensação, essa mutação pode fazer com que mude a capacidade de mortalidade dele. Vou dar um exemplo para você. A mortalidade dele, aparentemente, é diferente na China e no Irã. Na China está em torno de 2%, no Irã chega a 7,2%. No Irã tem matado muita gente. A gente não sabe das características, as características locais têm contribuído para isso, a fragilidade da população tem contribuído para isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, o vírus na Itália parece não ser o mesmo vírus da China, né? Há uma ligeira diferença que faz com que ele se comporte diferente na transmissão, né, e na letalidade. Então, a gente fica preocupado porque a gente não sabe a longo prazo o que é que a gente vai encontrar ainda. Portanto, o segredo é prevenir. A gente tem outra tela aqui, preparou a tela das recomendações do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar aqui. Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou então higienizar, né, com gel, 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar.
Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Essas são as principais recomendações, doutor? Isso, olha, essa última, evite aglomerações, né? É o principal que acontece no inverno. As pessoas associam o inverno, muitas vezes, às doenças respiratórias. Mas é porque é um período em que as pessoas se aglomeram mais e, consequentemente, aumenta a transmissão. Tá ótima a colocação, é exatamente isso, só que tem umas peculiaridades. Por exemplo, o álcool gel. Eu costumo dizer para as pessoas não se desesperarem, correr atrás de querer comprar álcool gel. Acabar com tudo que estoque de álcool gel. Claro. Primeiro, a gente não tem o vírus circulando aqui ainda, né? Segundo, nós temos, claro, o vírus da influenza, que pode se tornar tão perigoso quanto o coronavírus. Nesse sentido, de ensinar as pessoas, elas passarem a colocar na vida delas como prática diária, é maravilhoso essa informação. Mas o álcool gel, lance mais o uso dele quando você não tiver como lavar as mãos. Está descendo de um transporte coletivo, por exemplo, você não tem onde lavar, você puxa o álcool gel do bolso e higieniza as mãos. Nesse sentido, nesse contexto, ele é muito bem colocado. Bom, a gente teve aí SARS, teve influenza, H1N1, uma série de vírus ligados a doenças respiratórias, gripes mais fortes, né? Sintomas virais muito mais fortes. Em relação ao coronavírus, qual o comparativo que a gente pode fazer do nível de letalidade? A história é repleta, né, de grandes epidemias que trouxeram consequências devastadoras. Lembro, por exemplo, a história da epidemia da gripe espanhola de 1918, matou milhões de pessoas, que hoje a gente sabe que foi a própria influenza. Em 2009, a gente teve a influenza novamente, no caso aí H1N1, também matou muita gente, principalmente as mulheres grávidas foi que mais sofreram com aquela epidemia. Hoje está aí o corona, é algo muito novo, né, provocando a doença, esse Covid, que a gente não sabe a longo prazo o que é que vai trazer aí, só que tem uma diferença crucial. Hoje, devido à informação, acesso maior à informação, as pessoas, teoricamente, estão se prevenindo mais. E talvez esse tipo de serviço que a gente está prestando aqui agora tenha um impacto direto nisso, né? Eu costumo sempre dizer isso, as pessoas bem informadas, elas adoecem menos, porque elas sabem se prevenir. Claro. A grande diferença talvez está nisso aí. Bom, e essa é a nossa intenção realmente, é informar, tirar dúvidas, esclarecer, mostrar o que é que pode, o que é que não pode ser feito, quais as medidas para serem adotadas e também o que é mentira e o que é verdade. No campo de fake news, né, tão disseminadas nas redes sociais, a gente tem algumas situações, né, que realmente chamam a atenção. Por exemplo, a gente tem uma pergunta, é verdade que o vírus não sobrevive ao calor? Bem, eu tenho sofrido bastante com fake news, né? Com essas fake news. Eu já vi casos de famílias que têm uma condição social de fragilidade muito grande, mas que está tirando dinheiro de onde não tem para comprar vitamina C, vitamina D, álcool gel, acreditando que vai se prevenir dessa forma. Então, muito pertinente, né, essa pergunta. A questão do calor, acredite o seguinte, que a temperatura entre 30 e 40 graus diminui o tempo em que o vírus fica nas superfícies. Consequentemente, também diminuiria a transmissão. Assim como no calor a gente se aglomera menos nos lugares, consequentemente, o risco de transmissão também diminui. Agora, para destruir o vírus, o calor teria que estar acima de 57 graus Celsius. Aí é pouco provável. Pouco provável. Bom, a gente tem outra também questão que passa por essa questão da fake news. Tomar chá quente mata o vírus? Nossa, o pessoal pergunta chá quente, vitamina C, porque aumenta a imunidade, isso não é provado. O chá quente não é provado, o pessoal está orientando gargarejar, né? Ah, o vírus fica na garganta, gargareja que tira ele. Não é bem assim, né? Ele entra no sangue, ele se espalha no corpo. Claro, ele se apresenta muito no sistema respiratório, mas não está só ali, né? Um simples gargarejo resolver seria ótimo. Então, o chá não é comprovado de forma alguma que vai prevenir ou curar. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o infectologista Fernando Chagas. A gente está falando da situação do coronavírus, o monitoramento, o controle, as precauções. Mas antes de retomar essa conversa, eu vou chamar mais uma tela aqui, mais uma arte, para a gente puxar aqui o tema como o coronavírus, Covid, é transmitido. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gestícula de saliva, espirro, tosse, catarro
toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Esses casos aí, realmente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente em lugares que você não costuma frequentar. Ah, é verdade. A tosse, por exemplo, o espirro, a tosse pode jogar uma gotícula, né, que é o vírus, dentro de uma secreçãozinha, até 1,5 metro a gente considera 2 por segurança. Mas o espirro pode jogar muito mais, né? Por isso que frear esse processo, de preferência com lenço ou com antebraço. Agora, claro, se não tem, vai com as mãos, depois lava as mãos. Aí o que é que acontece? Às vezes a gente tosse, protege com as mãos e fica aqui, a gente esquece. No primeiro amigo dá um aperto de mão. Tudo bem? Como é que você está? Né? Isso. E a pessoa, com as próprias mãos, coça o olho, coça a boca, rói a unha. Resultado, ele colocou o micro-organismo para dentro, né? Isso a gente está falando do coronavírus, mas acontece com bactérias, fungos e uma série de outros vírus. Portanto, essa etiqueta respiratória diminui muito a transmissão de muitas outras doenças. É algo que a gente já deveria estar na nossa cultura, mas quem sabe daqui para frente a gente não coloque isso aí como uma rotina, né? Tá. O mundo inteiro está preocupado com essa situação. A gente tem até, inclusive, um mapa mostrando como está o monitoramento. Esse aí é o caso das letalidades. Primeiras letalidades, mais de 80 anos, 14,8%. 70, 79 anos, 8%, e vai diminuindo de acordo com a idade que vai baixando. Chegando aqui, 10 a 19 anos, 0,2%, é um percentual muito pequeno. Entre 0 e 9 anos, sem fatalidades. Tem essa relação, já está comprovada, quanto mais alta, maior a letalidade? Isso. E uma coisa interessante, uma particularidade dele é o seguinte: a gente não sabe por que as crianças adoecem menos. A gente não sabe se é porque elas ficam com poucos sintomas, que teria até um risco, né? Porque se estiverem transmitindo, a gente não tem como saber se a criança vai estar com o vírus, né? Então é algo muito novo ainda nesse sentido também, né? Assim como nas grávidas, né? A gente sabe que ele pode passar para o bebê, chama de transmissão vertical, só que ele tem uma capacidade de transmissão vertical muito baixa e a gente não sabe as consequências que teriam no feto. Deixa eu chamar agora um mapa, porque é importante, e até pela situação aqui dos casais que estão sendo investigados. Os casos todos são 5 na Paraíba, 3 já foram descartados, e tem mais 2 casais. Né? E esse mapa mostra aí uma fonte da Organização Mundial de Saúde, onde foram detectados, né, as maiores incidências do coronavírus. Tem ali a Ásia, está bem claro, Europa, pegando um pouquinho ali da África, na Oceania, e lá nos Estados Unidos, Canadá, México, por ali. Então, essa frequência, e no Brasil tem um pontinho ali no Brasil, muito pouco, né? E na América Latina também tem outro pontinho ali, muito pouco ainda em relação aos casos de outros países. Isso significa de que aqui, originalmente, não teve o surgimento do coronavírus. E esse coronavírus está vindo de pacientes que vêm de viagens do exterior. A gente começa a se preocupar quando começam a aparecer casos em pessoas que não viajaram. Quer dizer que eles pegaram dentro do próprio país. Aí é quando a gente se preocupa mais um pouco, né? O problema do coronavírus é o seguinte, é exatamente a capacidade de transmissão pessoa a pessoa. Só para comparar a dengue, por exemplo. A dengue, nós tivemos 1,5 milhão de casos de dengue ano passado no Brasil. E para que a dengue se apresente, tem que ter um vetor, um mosquito que leva a doença de uma pessoa a outra. Por isso, no caso do coronavírus, preocupa um pouquinho, nesse sentido de que, se para uma doença que precisa de um vetor, nós tivemos 1,5 milhão de casos, você imagina uma doença que passa pessoa a pessoa. Por isso que o Ministério da Saúde e as entidades de saúde no país como um todo estão trabalhando tanto em cima da questão da orientação, né, e da contenção, para evitar que se prolifere. Mas, por enquanto, a gente não tem caso de pessoa a pessoa pegando dentro do país, não. Doutor, 2 perguntas que ainda estão nesse campo meio nebuloso de notícias falsas, de fake news. Cachorro e gatos podem se infectar e transmitir a doença? Olha, pergunta bem pertinente. As pessoas perguntam muito isso, porque é o seguinte, em teoria, é uma doença zoonótica, né, de animais. A gente não sabe de que animal esse especificamente veio, mas, por exemplo, na infecção de 2012, no que chama de MERS, que matou muita gente na Arábia Saudita, veio do camelo, né? Mas de 2002, o SARS veio do morcego. A gente não sabe. Agora, essas 2 outras entidades mais antigas,
A gente chegou a detectar, sim, animais domésticos. Por enquanto, não se tem informação a respeito do Covid em animais. Acredita-se que não, mas por se tratar de algo novo, a gente não pode afirmar isso ainda, né? Nesses tempos de comércio global online, é arriscado importar produtos da China? Não, o vírus não. pode vir de lá para cá? Até porque demora para chegar, né? É verdade. Vai que vem um verdade. expresso aí rápido, em teoria, abaixo de 9 dias teria risco, mas isso é uma teoria. Tem toda a questão da temperatura, né? Tudo que pode influenciar, né? O manuseio do objeto seria um azar, né? A pessoa pegar com o objeto, né? É certo. Pessoas com asmas podem ter mais preocupação? Isso sim. Asma e doenças, qualquer doença respiratória, asma sim, a pessoa pode ter um risco maior do que quem não tem de evoluir para uma forma grave, inclusive um acometimento pulmonar difuso, significa em todo o pulmão. Portanto, a pessoa com asma tem que se proteger mais. Ok. Doutor Fernando Chagas, obrigado pela presença, pela entrevista esclarecedora. Espero que os telespectadores também tenham aproveitado muito essas explicações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder informar a população, como a gente bem falou, uma população bem informada é uma população que adoece menos. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.